Olá, turma, tudo bem? Boa noite para todos. Vamos lá fazer nossa leitura de hoje, né? Hoje, domingo, dia 4 de setembro de 2022. E Deus tem nos levado, né, a avançar nessa leitura, nos textos, na palavra de Deus, perseverando aqui mesmo diante de circunstâncias às vezes contrárias, né, nossa correria do dia a dia, nosso cansaço. O Senhor tem nos levado a perseverar e eu dou graças a Deus por isso. E glorifico porque só o Senhor mesmo para nos fazer permanecer firmes. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e em seguida a gente já inicia a nossa leitura de hoje. Senhor, muito obrigada, Jesus, por essa noite. Muito obrigado por esse dia que nós passamos em comunhão, onde nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos no corpo de Cristo, ter comunhão com a nossa família em casa, descansando. Obrigada, Jesus, por tantos momentos maravilhosos que o Senhor tem nos dado de saúde, de paz, de alegria, de consolo no teu espírito, de gozo, Senhor, pela presença do Senhor nas nossas vidas. Como é bom o Espírito Santo. Como é bom, Espírito Santo, te ter comigo todos os dias. Como é bom, Senhor, ter a tua presença conosco, habitando em nós, dirigindo a nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada por esses momentos. Que nessa noite, Senhor, não seja diferente. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender e entender o texto bíblico. Que o Senhor possa nos levar a uma profundidade ainda maior nas Escrituras, Pai. Que a gente possa, sim, Senhor, entender ainda mais aquilo que o Senhor tem deixado escrito como um testemunho vivo daquilo que o Senhor fez ao longo da história, Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá? Hoje a gente começa com Zorobabel concluindo o templo, né? Esse primeiro momento em que eles estão ali reconstruindo, então, o templo em Jerusalém depois do exílio. Vamos lá, gente. Então, Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 6 até o 10, é o nosso primeiro texto. Zacarias 4, 6 ao 10. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então, esse é o primeiro momento em que Deus começa a falar ali com Zacarias a respeito desse término, da conclusão, né, do templo. E ele começa justamente com esse texto que a gente vê tanto, né, as pessoas falarem, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Queridos, enquanto a gente não compreender essa verdade espiritual de que nada, nenhuma obra diante do Senhor é feita se não for pela vontade do Senhor ou pelo Espírito de Deus movendo as nossas vidas, ainda que possam vir pessoas tentando nos parar, pessoas tentando nos afligir, nos oprimir. Se o Senhor determinar algo, aquilo será feito. E o contrário também é verdadeiro. Se o Senhor não estiver naquilo, não é na nossa força, não é no nosso braço, não é na nossa determinação humana que nós vamos conseguir também avançar em qualquer negócio. Então, o principal é ter a direção de Deus, ter uma palavra de Deus direcionando aquilo que nós estamos fazendo. Se há isso, então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas se Deus não está no negócio, não adianta. Você pode ter recursos financeiros, você pode ter toda a sabedoria humana, você pode ter pessoas ao teu lado e mesmo assim as coisas não vão fluir. Por quê? Porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, espírito letra maiúscula, diz o Senhor. É o Senhor quem conduz todas as coisas, sejam elas aquilo que nós achamos que é espiritual ou natural, Deus comanda todas as coisas.
Vamos continuar aí dentro da visão de Zacarias. Os 4 chifres e os 4 artesãos. Zacarias capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Diz assim: Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: O que é isso? E ele me respondeu: São os chifres que dispersarão Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos e eu perguntei: O que eles vêm fazer? E ele respondeu: Ali estão os chifres que dispersarão Judá, ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram a aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Então aqui é uma visão que Zacarias está tendo, tanto de 4 chifres quanto de 4 artesãos. Os chifres, nós compreendemos que são autoridades, né, governos, e muito provavelmente tem a ver com a Grécia, né, com a questão de depois que Alexandre morre, existem 4 governos, né, sobre o Império Persa. Agora, os artesãos, eu nunca parei para avaliar essa expressão aqui nesse texto de Zacarias, mas em algum momento a gente pode parar e tentar estudar um pouquinho mais para entender o que o Senhor está falando. Mas Zacarias está falando sobre o tempo do fim. Zacarias também profetiza de forma escatológica, então talvez está falando de pessoas que vão ser levantadas também para fazer com que a obra, né, com que as coisas, artesão fala de pessoas que fazem trabalhos manuais, trabalhos com as mãos. Então o Senhor vai estar direcionando, né, no momento do fim, todas as coisas. Zacarias capítulo 2, a partir do versículo 1, deve ser parte do capítulo aí 2, né? Zacarias capítulo 2, do versículo 1 ao 13. O homem com a corda de medir. É uma visão, mais uma visão, né, de Zacarias. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. E eu lhe perguntei: Aonde você vai? E ele me respondeu: Vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro e lhe disse: Corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos 4 ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem, vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na Terra Santa e escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou de sua habitação. Então, esse texto fala, né, desse homem com a corda de medir, para medir Jerusalém, para saber o seu comprimento e a sua largura. Está falando de níveis, né, de comunhão, tanto verticais, horizontais, está falando de profundidade espiritual. Tem tantas conotações essa questão do medir. E o Senhor está dizendo que Ele está fazendo todas as coisas no tempo do fim. Zacarias é um texto extremamente escatológico. Está falando sobre a época da volta de Cristo também, sobre esse domínio do anticristo, mas sobre também a ira de Deus vindo e tomando posse de tudo aquilo. Então a gente vai ver bastante Zacarias falando sobre isso. Zacarias 3 agora, gente. Zacarias 3, a partir do versículo 1. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás:
o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhes darei um lugar entre estes que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma escrita, declara o Senhor dos Exércitos. Eu removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Mais uma promessa sobre a vinda agora de Jesus, né? Sobre esse renovo com letra maiúscula fala de Cristo. Deus trará um renovo, é o seu próprio Filho que vai tirar todo o pecado do mundo em um só dia. A palavra de Deus diz que a redenção da terra acontece em um só dia. O Senhor vem e faz com que o sacrifício dele seja o único e eterno, né? Não precisa de mais sacrifícios para que o nosso pecado seja expiado, para que o nosso pecado seja redimido. Zacarias capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 5, depois a gente pula do 11 ao 14. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? E eu respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. E perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, eu respondi. A seguir perguntei ao anjo: o que significa estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também, o que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? E ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, eu respondi. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Então, ele está falando de uma visão, né? Nós vamos continuar aqui para a gente poder entender. Ele está falando de uma visão agora de um candelabro maciço, né? E do lado desse candelabro existiam 2 oliveiras, é isso que está escrito? 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Porque dessas oliveiras, muito provavelmente, saía talvez esse azeite, ou tinha a conotação de que essas oliveiras seriam justamente os lugares onde o azeite seria extraído, né? Nós vamos ver isso dentro ainda do livro de Zacarias. Outra visão, Zacarias capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. E o anjo me perguntou: o que você está vendo? Eu respondi: vejo um pergaminho voando com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então ele me disse: nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo e ele me respondeu: é uma vasilha. E disse ainda: aí está o pecado de todo o povo desta terra. Então a tampa de chumbo foi retirada
e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. E ele disse, esta é a perversidade. E empurrou para dentro da vasilha e a fechou de novo com a tampa de chumbo. De novo ergui os olhos e vi chegarem à minha frente duas mulheres com asas como de cegonha. O vento impeliu suas asas e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. E eu perguntei ao anjo, para onde estão levando a vasilha? E ele respondeu, para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ele. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá, em seu pedestal. Mais uma visão a respeito do tempo do fim, a respeito do anticristo reinando, a grande Babilônia, né? Que nós vamos ver muito mais falando sobre ela dentro do próprio livro de Apocalipse, mas Zacarias ele tem vários vislumbres a respeito de várias profecias. Todo o livro de Zacarias praticamente são visões que o Senhor deu para que Zacarias registrasse, para que a gente tivesse o entendimento com todas as visões de Daniel, de Isaías, de Jeremias, do próprio apóstolo João, quando escreve Apocalipse. Então, quando se une todas essas visões, você consegue compreender um todo, que a história, tudo que acontece, principalmente no Velho Testamento, fala de algo que seria vindouro, algo que aconteceria no futuro. Deus traz representações com governos, com homens que se tornam tipos de anticristo, né? Todos esses impérios, esses grandes impérios, eles são exemplos para nós do que vai ser o último império, né? Essa última grande Babilônia que vai se levantar sobre a terra com o próprio anticristo reinando. Então Zacarias vai ser extremamente profético nas suas mensagens, ele vai trazer muitas alegorias, muitas visões você vê candelabro, agora aqui uma panela de chumbo e dentro dela tinha uma mulher. Então muitas visões que trazem a tipologia, que trazem alegorias sobre coisas que Deus está querendo falar, sobre coisas que Deus está querendo pronunciar. Zacarias capítulo 6, versículo 1 ao 8 é o primeiro texto. Zacarias 6, do 1 ao 8 é o primeiro. Olhei novamente e via diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira cavalos brancos e a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo, que representam esses cavalos atrelados, meu senhor? E o anjo me respondeu, estes são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vão em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao ocidente, e ao que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançavam impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhe disse, percorram toda a terra. E eles foram. Então ele me chamou e disse, veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. Percebem? O Senhor vai falando com Zacarias de forma extremamente alegórica, cheio de visões, e ao mesmo tempo existem mesmo esses espíritos que vão ser liberados sobre a terra no tempo do fim. E aqui Zacarias está tendo essa revelação que mais tarde João daria novamente, né, a afirmação desses cavalos. Quando nós chegarmos lá em Apocalipse, nós vamos ver de novo esses cavalos entrando em ação justamente no tempo do fim. Então a gente sabe que Zacarias está vendo coisas que não seriam para o momento em que ele estava vivendo, mas ele estava profetizando de forma escatológica, tempo do fim, ok? Zacarias capítulo 6, versículo 9 até o 15 agora. E o Senhor me ordenou, tome prata e ouro dos exilados, Eudai, Tobias e Gedaias, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está o homem cujo nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade,
e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono, e haverá harmonia entre os dois. A coroa será para Eudai, Tobias, Jedaias e Rem, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isto só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Então o Senhor está dando mais uma direção para Zacarias nesse momento. Agora a respeito de ouro, para deixar uma coroa preparada, porque o renovo, né, o Filho de Deus, ele vai descer e vai reinar sobre esse trono, com essa coroa. O Senhor vai reinar no tempo do fim, quando chegar o reino milenário, depois da volta de Cristo, ele vai reinar e trazer então o ajuste necessário para a terra, nesse tempo de redenção, nesse tempo de reconstrução, nesse tempo de limpar, né, todos os inimigos de Deus. Oposição à reconstrução. O primeiro tópico, os questionamentos de Tatenai e Setar-Bozenai. Esdras, capítulo 5, versículo 3. Vão ser os últimos textos que a gente vai ler agora, falando sobre essa questão da oposição à reconstrução. Esdras, capítulo 5, versículo 3 e 4. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Vamos continuar. Esdras capítulo 5, versículo 5 em diante. Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário, e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Então perguntamos aos líderes: quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Também perguntamos o nome dos líderes deles para que os registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas, visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos dos babilônios, nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pergunta nos arquivos reais da Babilônia, para verificar se o rei Ciro, de fato, emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa do Deus da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Então, eles, homens, né, que estão morando ali na região de Israel, veem, percebem essa reconstrução e vão questionar, então, esses homens que estão ali construindo, porque ali são governadores, né, líderes que tinham sido colocados pelo próprio rei da Babilônia, depois pelo rei Ciro, por Dário, para manter a ordem, né, ali no território de Israel. E eles então aguardam uma resposta que vai vir agora. O decreto de Ciro é encontrado, então eles procuram e começam a achar a resposta disso. Esdras, capítulo 6, versículo 1 e 2. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros, e encontrou-se um rolo na cidade de Ecbataná, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que Dário comunicou. Vamos ver. Dário faz acréscimos ao decreto, né? Esdras capítulo 6, versículos 6 ao 12. Vamos ver o que está falando no decreto.
Agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por eles, por esses líderes dos judeus, na construção deste templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixam-no empalado, e seja sua casa transformada num monte de entulho, e que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir este templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei que seja plenamente executado. Então, eles acham, o decreto que foi emitido pelo rei Ciro, quando ele toma a Babilônia e começa a liberar, os exilados para voltar e reconstruir, e ele ainda dá acréscimos, ele ainda acrescenta coisas a esse decreto, falando sobre as despesas que seriam pagos pelo Império Persa para essa reconstrução. Então Deus, ele move de tal maneira o coração desses reis da Pérsia a partir de Ciro para liberar o povo para voltar, e agora o rei Dário também tem o coração totalmente disposto a ajudar financeiramente, a ajudar com holocaustos para os sacrifícios, porque eles estavam recomeçando a vida. Esse povo não tinha ainda uma terra dando frutos, não tinha animais produzindo, rebanhos ali, para que eles tivessem condições de tanto reconstruir, viver e ainda fazer os sacrifícios diários que precisavam ser feitos. Deus moveu o coração do rei Dário, do rei Ciro e de todos esses imperadores no início do Império Persa para que eles estivessem dando todo o suporte necessário para que Israel, para que o povo que estava ali conseguisse reconstruir o templo, recomeçar as suas vidas e ainda começar na adoração ao Senhor ali no templo mesmo. Esdras capítulo 6, versículo 13 e 14, é o nosso último trechinho. Tendo recebido o decreto do rei Dário, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo, conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Então, o Senhor, ele usa esses imperadores do Império Persa nesse momento para ajudar, para cooperar com a obra que Deus estava agora fazendo em Israel novamente, reconstruindo o templo, dando condições para que esse povo se levantasse novamente, reconstruindo a cidade, o templo e tudo que eles precisavam ali para aquele momento, o Senhor proveu através desses reis da Pérsia que começaram esse governo do Império Persa. Gente, como o Senhor realmente, ele age no coração do homem quando a gente menos imagina. Nós imaginamos que um rei, que um imperador, que um governador de um nível como era esses homens do Império Persa, e eles foram totalmente favoráveis àquilo que Deus queria fazer naquele momento na terra. Por isso nós não devemos temer governadores, por isso nós não devemos temer pessoas que são levantadas no poder em uma nação, porque quando o Senhor, ele quer fazer algo, seja para bem, no caso aqui para reconstrução, ou seja para mal,
que é levar cativos, que é fazer a guerra, é o Senhor quem está no domínio de todas as coisas. É o Senhor quem está no poder para fazer tanto uma coisa quanto outra. Então nós precisamos confiar que o Senhor é quem rege a terra com o teu braço poderoso. Ele é que dá o destino da nossa vida, inclusive na política, inclusive no governo das terras, né? No domínio político que está no poder, porque Deus sabe o que ele precisa fazer naquele momento da história. Amanhã nós vamos continuar a partir daqui e nós ainda estamos dentro do livro de Zacarias. Zacarias vai continuar profetizando porque é ele e Ageu que estão nesse momento e a gente então vai ver esse término, né, da reconstrução do templo, e agora a gente começa uma nova etapa, né, de Israel ali já dentro de Jerusalém novamente, Judá se reconstruindo, e nós vamos ver mais alguns capítulos e os profetas Zacarias. Deixa eu ver quem são os próximos aqui. Esses próximos 2, 3 dias a gente ainda vai estar dentro de Zacarias. Aí depois a gente entra em Esther, livro maravilhoso. Nós vamos ver a graça de Deus aqui no livro de Esther. Nós vamos ficar algum tempo aqui em Esther. Depois a gente entra em Esdras ainda. Neemias. Bom, nós temos alguns dias dentro desses profetas ainda. Esdras, Neemias, Esther, Zacarias. Esse é o período que nós estamos vendo da reconstrução de Judá e Jerusalém, o povo voltando para sua terra, reconstruindo inclusive a sua vida, e o Senhor retornando, né, para aquela terra para ser o Deus de Israel. E aí nós vamos ver o que esse povo vai fazer a partir de então. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta, continuando a nossa leitura. Nós estamos aí avançando já, né, para o finalzinho do Velho Testamento. Logo, logo a gente já começa aí o Novo Testamento, e o Senhor vai continuar falando conosco durante esse ano aí. Faltam só praticamente 4 meses, né, para a gente terminar a leitura anual. E como tem sido bom, né? Não sei vocês, mas eu tenho sido muito, muito, muito edificado mais uma vez pela palavra do Senhor. Deus tem ministrado demais a minha vida. O Senhor acaba nos lembrando, né, de momentos, de passagens, quando nós estamos em alguma situação do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e isso é muito bom. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima noite aí para vocês, bom descanso, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui.